Pai do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 28. Vamos começar lendo, né? O 3 e o 4 e alguns versículos a seguir, que vai falar assim. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora saindo do calor lhe prendeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada da mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né? Sobre o naufrágio aqui que levou Paulo, né? E os demais que estavam no navio com ele a essa ilha aqui, né? Chamada Malta. E a palavra do Senhor vai falar que eles ficaram ali 3 meses, né? Nessa ilha aqui chamada Malta. E a palavra do Senhor vai falar que Paulo ali, ele estava fazendo uma viagem, né? Para chegar a Roma. Só que antes de Paulo chegar a Roma, Paulo teve imprevistos, né, no caminho. E a palavra do Senhor vai falar que Paulo, ele sabia, né, que o Senhor estava com ele ali a todo tempo. E ele confiava e ele cria, e por mais, né, que veio muitos imprevistos para tentar parar Paulo, nada que veio, né, para tentar parar Paulo conseguiu pará-lo, porque o Senhor era com ele, porque era o Senhor quem direcionava, né, os passos de Paulo. E aqui antes dele chegar, né, nessa ilha aqui chamada Malta, a palavra do Senhor vai falar aqui, né, no 27, 42 e 43, vai falar assim: então os soldados decidiram que se matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estorvou deste intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. A palavra do Senhor vai falar que quando eles ali, né, estavam naufragados ali, os soldados, eles tiveram a ideia, né, de matar os presos, para que eles ali, né, não nadassem e fugissem. Só que como o Senhor, ele tinha algo, né, na vida de Paulo, o Senhor não permitiu, né, que nenhum mal acontecesse. Então, quando o Senhor te direcionar, quando o Senhor te levar a algum lugar, não temas, porque a proteção do Senhor vai com você, assim como estava com Paulo. A palavra do Senhor vai falar que os soldados intentavam matá-los, né, os presos ali juntamente com Paulo ali, para que eles não fugissem. Mas o Senhor já tinha, né, colocado, como é que fala, um certo apreço, né, do centurião por Paulo. E ali esse centurião, né, ele não permitiu com que essa ideia, né, dos soldados de matar os presos, né, fossem adiante. E por que que ele não permitiu? Porque ele não queria, né, que nenhum mal acontecesse com Paulo. Ele queria salvar Paulo. E se eles fossem, né, tirar a vida dos presos, Paulo ia ser de um, né, que ia morrer, porque Paulo estava preso ali. Ele também estava sendo levado preso, né, até Roma. Então ali ele ia perecer ali junto com os outros demais presos. Só que o Senhor, ele já tinha, né, esse cuidado, né, sobre a vida de Paulo, que era seu servo, e que ele confiava, né, no Senhor, confiava no cuidado do Senhor, e o Senhor cuidava dele, assim como o Senhor cuida de você. Então, não importa quem tem se levantado, né, para tentar te parar, para tentar te causar algum dano, algum mal. Se você está, né, debaixo da direção do Senhor, confie, creia que nenhum mal vai te acontecer, que o Senhor não permite, assim como ele não permitiu, né, que acontecesse na vida de Paulo. E aqui no 5 e no 6 vai falar assim: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal,
E eles esperando que havia de inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Então aqui antes eles estavam falando, né, que Paulo certamente era o que? Um homicida, porque ele escapando ali, né, do naufrágio ali do navio, a víbora, né, ele lhe prendeu a mão ali. Mas a palavra do Senhor vai falar que eles ali, né, esperando que algum mal acontecesse, né, com Paulo, que Paulo ia cair de repente morto, né, porque ele foi mordido, né, por aquela víbora. A palavra do Senhor vai falar que eles esperaram, né? Esperaram, que cansaram e viram que nenhum mal aconteceu a ele. A mão dele não inchou, ele não caiu de repente ali morto, porque o Senhor cuidava da vida dele, o Senhor tinha um cuidado pela vida de Paulo. E ali, irmãos, aquele mal que eles estavam pensando, né, de Paulo, da vida de Paulo, mudou, né? Eles mudaram de opinião e começaram já a falar que Paulo era um Deus, porque aquela víbora, né, era venenosa, era para ele morrer, mas o Senhor não permitiu que nenhum mal acontecesse. E através dessa palavra que o Senhor é o Deus que muda, né, opiniões, que muda parecer sobre a sua vida. Muitas vezes pessoas, né, se levantam contra a sua vida, não lhe conhecem, né, não sabem da sua intimidade, do seu compromisso com o Senhor, e muitas vezes julga, né, julga que você é uma pessoa ruim, né? Que você não é uma pessoa boa, uma pessoa digna. E o Senhor é o Deus que se encarrega, né? De mostrar que é na sua vida, assim como Ele fez na vida de Paulo. Então, se você está sendo injustiçado, né? Se pessoas têm se levantado contra a sua vida, né? Levantando falsos, falando coisas que não é verdade ao seu respeito, entregue ao Senhor e confie, porque o nosso Deus é o Deus que se encarrega de mostrar, né? Quem você é e quem ele é na sua vida, assim como ele fez aqui na vida de Paulo. Então, Paulo não sofreu dano algum, ele sacudiu aquela víbora ali no fogo. Quem morreu foi aquela víbora, não foi Paulo. Então, o Senhor cuidou e o Senhor cuida todo o tempo, né, de nós, os seus servos. E aqui no 8 vai falar assim: e aconteceu que o pai de Públio estava de cama, enfermo de febre e disenteria. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Então ali Paulo, ele já estava sendo usado ali também, né, pelo Senhor ali naquela ilha, para curar ali, né, também os enfermos ali. Não só o pai, né, de Públio, mas também outros que estavam enfermos ali, né, tinham ido, até ele vai falar aqui no 9, né, feito pois isto, vieram também ter com ele os demais da ilha, que tinham enfermidades, e sararam, os quais também nos designaram com muitas honras. Os quais também nos distinguiram com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, o nosso Deus é aquele Deus, né, que cuida de você, quando você trabalha para o Senhor, quando você faz, né, as coisas do Senhor, e assim era o que Paulo estava fazendo. Ele estava orando ali pelos enfermos e o Senhor curando, né, os enfermos através da vida dele. Ele não parou, né, o que ele tinha, né, com o Senhor por causa das coisas que tinham acontecido com ele, não. Mas ele continuou fazendo a obra do Senhor, mesmo ali, né, naquela ilha ali, naquele naufrágio ali, naquela ilha, ele continuou cuidando, e o Senhor cuidando dele também. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, aqui no 10, que eles, né, ali, né, honraram a vida dele ali, porque viu que o Senhor era verdadeiramente na vida dele, e proveu ali tudo que eles iam necessitar, né, para navegar, né, de volta ao seu caminho ali, a sua trajetória até chegar a Roma. Então, o nosso Deus, ele é o Deus que não só cuida de você, mas ele provê, né, o que você necessita. E nesse dia, o Senhor, né, através da palavra dele, ele fala conosco que ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Que o que nós precisamos, o Senhor mesmo é quem provê. O Senhor levanta pessoas, né,
para abençoar, né, as nossas vidas e para prover o que nós necessitamos. Então, somente devemos continuar, né, crendo no Senhor, no cuidado do Senhor, que o Senhor é quem cuida de nós. E aqui, irmãos, no 15 vai falar assim: e de lá, ouvindo os irmãos as novas sobre nós, saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Então, ali a palavra do Senhor vai falar que quando eles já navegaram, né? Os irmãos, né? Na parada que eles tiveram ali, os irmãos foram ter com eles, né? Porque ouviram, né, as novas, o que o Senhor tinha feito, né, na vida deles. E ali a palavra do Senhor vai falar que Paulo, ele recobrou o ânimo, né, de encontrar, né, irmãos em Cristo, irmãos que os apoiassem. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor não nos deixa só. O Senhor sempre traz, né, pessoas de Deus para próximo de nós, para nos confortar, para nos ajudar, né, no decorrer dessa trajetória que o Senhor tem, né, na nossa vida. Então, creia no cuidado do Senhor. Creia que o Senhor é o Deus, né, que por mais que Satanás se utilize, né, de pessoas e até mesmo de animais para tentar nos parar, para tentar nos matar, mas o nosso Deus, ele é maior. E o cuidado dele sobre a nossa vida é grande. Ele não permite que nenhum mal nos aconteça. Enquanto não chegar o nosso tempo, nenhum mal vai nos acontecer, porque o nosso Deus, ele é cuidado sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para me compartilhar com os irmãos nesse dia. Que o Senhor é cuidado na nossa vida, assim como ele foi, né? Cuidado na vida aqui de Paulo, né, e dos discípulos dele. O Senhor também cuida de nós. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus que fala através da tua palavra, que nos conforta, que nos instrui, que nos ajuda. Gratidão, Senhor, por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. Gratidão, Senhor, pela família que o Senhor tem nos dado. Gratidão por tudo, pela vida, pela saúde, pelo lar. Pai, desde já também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, Pai, com renovo. Que o Senhor venha confortar, Pai, os teus filhos, instruir, ajudar, Pai, nessa trajetória, né? Que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.